Olá, nós vamos falar agora sobre 3 tipos de temperatura importantes para a determinação do risco de uma determinada substância, que são ponto de fulgor, ponto de combustão e temperatura de autoignição. Nós vamos falar sobre como as substâncias iniciam o seu processo de queima. Para que elas iniciem o seu processo de queima, é necessário que elas estejam numa faixa considerada ideal. Essa faixa considerada ideal está diretamente relacionada aos pontos de fulgor e de combustão daquela substância inflamável. Primeiro, nós vamos falar sobre ponto de fulgor, O que vem ser o ponto de fulgor de um líquido inflamável? São os líquidos que nós trabalhamos, O ponto de fulgor é a temperatura mínima ao qual uma substância começa a desprender gases. Se por acaso você tiver a aproximação de uma fonte de calor e essa chama não se manter, significa que você está na temperatura de ponto de fulgor daquele líquido inflamável, daquela substância. É interessante a gente ressaltar que existem produtos perigosos cujo ponto de fulgor é menor que a temperatura ambiente, como por exemplo a gasolina, um líquido que nós manipulamos, seja no carregamento, na descarga e no transporte do caminhão. O ponto de fulgor é 43 graus negativos, ou seja, nessa temperatura a gasolina já começa a desprender gases, vapores, porém não em quantidade suficiente para manter-se inflamando, pois para isso é necessário que a temperatura eleve-se mais um pouco até o ponto de atingir o segundo ponto, ou seja, o ponto de combustão. E aí você me pergunta, o que vem ser o ponto de combustão de uma substância, de um líquido inflamável? O ponto de combustão é aquela temperatura em que um líquido inflamável já desprende gases em quantidade suficiente para formar uma mistura ideal. Caso no local, no ambiente, haja oxigênio em proporção ideal também, O ponto de combustão na gasolina, por exemplo, é de 38 graus centígrados. Todo líquido é negativo. Todo líquido inflamável para queimar, primeiro precisa passar pelo seu ponto de fulgor e depois atingir o seu ponto de combustão. Entretanto, você pode se deparar com situações de autoignição, onde a substância, como um simples contato do vapor, ou seja, dos gases liberados por aquele produto, o vapor emitido em contato com o ar já é o suficiente para que ela venha se inflamar. E o terceiro, nós vamos falar também sobre temperatura de autoignição. Mas o que vem ser temperatura de autoignição? Temperatura de autoignição, ou ponto de autoignição, ou ainda simplesmente ponto de ignição, é a temperatura mínima em que ocorre uma combustão, independentemente de uma fonte de ignição, como uma chama ou uma faísca. Ou seja, é quando o simples contato do combustível, dos gases liberados ali pelo líquido inflamável, do combustível em vapor, por exemplo, em contato com o comburente. Comburente é o oxigênio contido no ar. Então, desses gases em contato com o comburente já é o suficiente para estabelecer a reação. É variável de extrema importância nos combustíveis usados em motores diesel, por exemplo, em que a explosão se dá apenas pela pressão e temperatura, sem a ação de uma fonte de faísca, como nos motores a gasolina, que precisa da centelha emitida pela vela, não é mesmo? Então, o mecanismo de desencadear a combustão que é relacionado com o ponto de fulgor, tá certo? Por exemplo, o ponto de fulgor do diesel é de 38 graus centígrados, enquanto seu ponto de combustão
precisa atingir uma temperatura de 40 graus e meio, né? Ponto de combustão, temperatura onde mantém-se queimando. Ou seja, se você colocar um recipiente com diesel em um ambiente que tenha oxigênio, estando o diesel com temperatura inferior a 38 graus centígrados, significa que não vai haver a queima, porque está abaixo do seu ponto de fogo, a temperatura. Porém, se você deixar o recipiente ali e o produto for aquecendo, e quando ele atingir uma temperatura de 38 graus centígrados, ele vai até acender, mas não vai permanecer queimando, porque esse é o ponto de fogo. Para permanecer queimando, o diesel precisa atingir uma temperatura de 40 graus e meio, que é o seu ponto de combustão. Então, nessa temperatura, ele vai acender e permanecer queimando. Existem produtos perigosos cujo ponto de fulgor é menor que a temperatura ambiente, como, por exemplo, a gasolina, cujo ponto de fulgor é 43 graus negativo. Ou seja, nessa temperatura, se colocando aqui no ambiente, a gasolina já começa a desprender gases, porém não em quantidade suficiente para manter-se inflamando. Pois para isso é necessário que a temperatura atinja o segundo ponto, ou seja, o ponto de combustão. Então, o ponto de fulgor do etanol, seja anidro ou hidratado, é de 13 graus centígrados. 13 graus é temperatura ambiente, enquanto seu ponto de fulgor, ou melhor, seu ponto de combustão é de 17 graus. Ou seja, se você colocar um recipiente com etanol em um ambiente aberto, onde haja oxigênio em quantidade ideal, estando o etanol com temperatura inferior a 13 graus, não vai haver a queima. Porém, se você deixar o recipiente ali, o produto for aquecendo, quando ele atingir uma temperatura de 13 graus, ele vai acender, mas não vai permanecer queimando. Esse é o ponto de fulgor. Ponto de fulgor. Ele acende, mas não permanece queimando. Para permanecer queimando, o etanol precisa atingir uma temperatura de 17 graus, que é o seu ponto de combustão. Entende agora porque os veículos a álcool precisam de um recipiente com gasolina para a partida a frio? Pois é, porque no ambiente com temperatura inferior a 17 graus, ele não iria haver o processo de explosão na câmara de combustão. E o ponto de fulgor da gasolina, qual é? Seja gasolina A, seja gasolina C, seja gasolina aditivada, né? O ponto de fulgor da gasolina, seja ela qual for, é de menos 43 graus centígrados, enquanto seu ponto de combustão é de menos 38 graus centígrados. Ou seja, você pode colocar um recipiente com gasolina em um freezer e ela não vai congelar. Quando você tirá-la e colocar em um ambiente aberto, que haja oxigênio, estando a gasolina com temperatura inferior a 43 graus negativos, não vai haver a queima. Se você deixar o recipiente ali e o produto for aquecendo, quando atingir a temperatura de 38 graus negativos, ou melhor, 43 graus negativos, ele vai acender, porém não vai permanecer queimando, porque esse é o ponto de fulgor. A temperatura de ponto de fulgor da gasolina é 43 graus negativo. Para que a gasolina permaneça queimando, ela precisa atingir uma temperatura de 38 graus. Ou seja, ela tem que ir aquecendo, 38 graus negativo é o seu ponto de combustão. Aí sim, ela permanecerá queimando, se você colocar ali uma centelha, não é? É por essa razão que a gasolina é o produto mais perigoso que nós transportamos, perigoso em termos de inflamabilidade. Como já falei, nós podemos nos deparar com situações de autoignição, onde a substância, com um simples contato do vapor com ela, por ela emitido, por exemplo, com
esse simples contato dos gases liberados por essa substância com o ar, com o comburente, já é o suficiente para que ela venha a se inflamar. Então, nós vamos agora ver na prática como atuam esses 3 pontos de temperatura: ponto de fulgor, ponto de combustão e o ponto de autoignição. Ok? Vejamos no vídeo que há uma panela sendo aquecida exteriormente. E o bombeiro, através de um maçarico, aciona uma chama no interior do recipiente e, mesmo assim, o líquido não se inflama. Isso porque a temperatura da substância é inferior à temperatura de ponto de fulgor do produto, que no caso do etanol, vamos usar como referência, o etanol seria 13 graus. Veja que quando a temperatura atinge seu ponto de fulgor, o flash point, o líquido até se inflama, porém não permanece queimando. O bombeiro permanece aquecendo até o líquido atingir a temperatura do segundo ponto, ou seja, o ponto de combustão, que no caso do etanol seria 17 graus. Observe que a temperatura de ponto de combustão, a substância se inflama e permanece queimando. Em seguida, veja que o bombeiro vai pegar uma tampa e vai fechar a panela, dando ainda o aquecimento externo na mesma. Observe que vai chegar ao terceiro ponto, ou seja, o ponto de autoignição. Veja que o bombeiro não chegou sequer a acionar o maçarico no interior e, mesmo assim, o produto se inflamou. Isso porque o simples contato dos gases liberados pelo produto com o comburente, ou seja, o oxigênio contido no ar atmosférico, foi suficiente para que acontecesse o processo de queima. Concluindo, ponto de fulgor ou ponto de inflamação é a menor temperatura na qual uma substância libera vapor em quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável por uma fonte externa de calor. Porém, nós vimos no vídeo que o ponto de fulgor ou de inflamação não é suficiente para que a combustão seja mantida. Por mistura inflamável para a obtenção do ponto de fulgor, nós precisamos entender a quantidade de gás ou vapor misturada com o ar atmosférico. Essa quantidade tem que ser suficiente para iniciar uma inflamação em contato com uma fonte de calor, isto é, a queima do gás ou vapor, sem que haja combustão do combustível emitente. Outro detalhe importante verificado neste vídeo é que, ao retirar-se a fonte de calor, acaba a inflamação, ou seja, a queima da mistura. Trata-se de um dado muito importante na questão da classificação dos produtos inflamáveis ou combustíveis, que falaremos depois numa outra ocasião. Em especial no que se refere à segurança aos riscos de armazenagem e manuseamento desses produtos. O ponto de fulgor não deve jamais ser confundido com a temperatura de autoignição, a qual não requer uma fonte de ignição, ou o ponto de combustão, aquela temperatura na qual o vapor continua a queimar-se após ter sofrido a ignição. Nem o ponto de fulgor, nem o ponto de combustão são dependentes da temperatura da fonte de ignição, que é muito mais elevada. Um grande abraço, espero que tenha ajudado a entender.